que nessa semana, senador Dário Berger, e eu lembro bem da parte que Vossa Excelência fez, ou pelo menos no encaminhamento da votação, da PEC 71, que foi uma coisa pacificada aqui dentro do Congresso sobre a questão da demarcação das terras indígenas em áreas ocupadas por colonos por várias gerações. Digo colonos que são os pequenos agricultores. E houve um entendimento geral aqui, a bancada do Mato Grosso do Sul, o senador Moca, a Simone Tebet e Delcy de Amaral, trabalharam intensamente numa concertação de uma matéria dessa PEC 71, que foi aprovada em 2 turnos na mesma noite desta terça-feira. Houve a Justiça Federal, veja só, é um fato muito ilustrativo dessa questão. A Justiça Federal anulou a portaria do Ministério da Justiça, que declarou como terra de ocupação tradicional indígena 4.200 hectares da área de Mato Preto, que abrange os municípios de Getúlio Vargas, Erebango e Erechim. O governo federal e a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, podem recorrer da decisão, que é, claro, de primeira instância. Mas veja, a sentença que anula a portaria foi proferida pelo juiz Joel Luiz Borsuk, da primeira vara federal lá de Erechim. O magistrado encontrou falhas nos estudos antropológicos que embasaram a portaria do Ministério da Justiça assinada em setembro de 2012. O caso ganhou repercussão há 3 anos, em protestos dos agricultores familiares que seriam afetados pela demarcação dessa área. Inclusive, vieram aqui, cercaram o Ministério da Justiça com cruzes mostrando os riscos de uma violência na região. Na verdade, isso realmente é uma coisa importante a ser avaliada, porque foi criado um grupo técnico elaborando um laudo que foi apreciado pelo presidente da FUNAI, que o publicou no Diário Oficial em 2009. O laudo pretendia desalojar, prestem atenção, mais de 300 famílias da região, com o objetivo de assentar 63 índios guaranis em 4.230 hectares. 4% dessa área situa-se no município de Erechim, 9% no município de Erebango e 87% dos 4.000 hectares em Getúlio Vargas, que perderia 18% de sua área territorial. Além de um conflito existente na questão entre os colonos e os indígenas, a questão. Nenhum de nós aqui discute, caro senador, a questão da demarcação da terra. Ninguém discute. Esse é um direito constitucional. A questão é que o laudo tem que ser laudo fundamentado, tecnicamente bem embasado, histórica e antropologicamente muito bem fundamentado, para evitar essa insegurança jurídica e também o atropelo da lei e o direito também. Quero terminar lendo aqui o que disse o doutor Rodinei Candeia. A sentença afirma a competência do judiciário para apreciar o mérito das demarcações. Ela aplica o marco temporal de 1988, dizendo que não havia ocupação tradicional da área pretendida pela FUNAI. Também reconhece a fragilidade e as inconsistências do laudo antropológico, bem como as falhas na atuação da antropóloga, conforme foi dito pelo Estado do Rio Grande do Sul. Diz a sentença que a União pode resolver a situação dos indígenas de outro modo, comprando ou desapropriando áreas e não pela demarcação na forma do Decreto 1775 de 96. Também afirma na sentença que, apesar de registro da presença de guaranis na região entre 1920 e 1930, não há ocupação tradicional e nem renitente esbulho para reconhecer a terra como indígena, o que qualquer tentativa de insistir na demarcação e na desocupação criaria verdadeira convulsão social. Em função disso, também ficou antecipação de tutela em sentença, proibindo a FUNAI de continuar com o processo administrativo de demarcação. Pela singularidade do caso e a profundidade com que foi analisada a questão indígena e o caso concreto, a sentença será referência no julgamento sobre demarcações. Poderia-se dizer, espera-se que isso estabeleça também uma súmula vinculante nos próximos episódios. Portanto, estava muito bem sintonizado o Senado Federal nesta semana ao tomar uma decisão sábia, que foi para que, quando há demarcação, haja a indenização daquele colono que está por gerações ali, indenizado ou em dinheiro ou em títulos da dívida agrária, assim como ele preferir. Muito obrigada, senhor presidente.